Eu espero que esteja muito bom esse áudio agora, né, mano? Pelo amor de Deus. Mas agora vai. Vamos dar craquete aqui e vamos fazer. Agora vai, tá, mano? Vamos lá. Gente, acho que todo mundo já foi impactado alguma vez por algum anúncio de marca minimalista. Eu já fui. E é por isso que no episódio de hoje de Casa Minimalista, o método, para a gente fechar o P de planejamento, eu quero falar sobre uma das coisas mais importantes que a gente tem que mudar ao longo de todo esse processo de ter uma vida mais minimalista, que é o nosso estilo de vida consumista. E sabe o que é mais engraçado? Um desses anúncios dizia assim: para que ter um se você pode ter dois? Velho, qual a coerência? Tudo bem com você? Se você não me conhece ainda, eu sou a Passa e esse daqui é o Passa em Casa, um canal para a gente falar sobre a ressignificação da nossa relação com esse espaço doméstico incrível que tanto nos dá, que tanto nos protege. Esse vídeo faz parte de uma série aqui no canal chamado Casa Minimalista, que já está na 3ª temporada. Se você ainda não assistiu nem a primeira e nem a segunda, eu vou deixar os links aqui embaixo para que você possa maratonar ao longo do final de semana e acompanhar todas as mudanças que a gente já fez aqui em casa. Durante esta temporada, eu tô falando sobre o método Passa, que começa com P de planejamento. Como eu já venho falando para vocês, essa é uma fase importante para a gente olhar para casa e ter a perspectiva de mudança que a gente quer ter para os próximos meses e até para os próximos anos. E isso passa por duas perspectivas. A primeira é a material, onde a gente fala das mudanças materiais que vão ter na casa, das coisas que você não quer mais, as coisas que você pode consertar, as coisas que já não fazem mais sentido na sua vida. Mas a gente não pode deixar de lado, gente, uma outra perspectiva que é a emocional. Porque é nessa que mora, por exemplo, a relação que a gente tem com as coisas, o quanto a gente define sucesso pelas coisas que você ou os outros têm. É ali que está, por exemplo, os gatilhos que fazem você comprar coisas que você não precisa. E já que a gente está aqui cutucando essa ferida emocional, não dá pra gente não falar da relação emocional que a gente tem com as coisas e com o capitalismo. E só para você perceber o quanto a gente está imerso nessa lógica consumista do capitalismo, eu quero te propor um exercício mental aqui para vocês perceberem o quanto a gente está sendo muito ligado nas coisas. Você já reparou como carro é uma posse que define muito bem a relação capitalista que a gente tem com as coisas? A sociedade, no geral, espera que uma pessoa, quando ela é bem-sucedida, que ela tenha um carro. Mas essa mesma sociedade julga uma pessoa pobre, por exemplo, que tem um carro, mas que mora de casa alugada, porque ela deveria comprar uma casa antes de comprar um carro. Sem nem perceber que muitas vezes ter um carro para essa pessoa que mora longe, que precisa dele, é essencial. Você percebe como a sociedade consegue ser elitista e maldosa quando a gente define o sucesso de alguém pelas coisas que ela tem? Durante a semana, vocês me mandaram algumas perguntas lá no Instagram e uma delas questionava se não seria mais interessante a gente falar sobre essencialismo, já que o minimalismo está tão enrustido, engrudado nas questões relacionadas à estética. E é por isso que eu resolvi trazer essa pergunta como o alicerce desse vídeo, dessa conversa que a gente está tendo, para a gente trazer algumas definições das palavras, porque isso está realmente muito solto e é importante a gente saber para onde a gente vai definindo esses termos direitinho. Quando eu fiz esse post lá nos stories, inclusive eu respondi desse jeito que vocês estão vendo aqui, onde eu falo que minimalismo, quando é visto pela questão estética, ela é uma visão capitalista. Quando a gente está falando do estilo de vida, a gente está falando de uma visão anticapitalista. Meu Deus do céu, a Passa foi longe demais, chega! Mas vamos voltar aqui que eu vou trazer algumas referências para a gente explicar todos os termos e para a gente chegar num consenso do que de fato é essa construção sobre minimalismo. Eu trouxe o livro do Greg McKeown, que é o Essencialismo. Acho que esse é um dos livros mais famosos e introdutórios sobre o viver com menos. Tem uma coisa sobre essencialismo que é sobre você tornar a sua vida mais produtiva. Ele inclusive fala sobre guarda-roupa e sobre as decisões serem práticas, para que a gente gaste menos tempo tomando decisões inúteis e para que a gente seja mais produtivo e disciplinado com as coisas. É um ótimo livro para quem quer começar a entender essa relação de viver com menos. Mas aí eu tenho um outro livro aqui que também é tão importante, tão bom quanto, que é o Simplicidade Voluntária. Esse livro aqui, gente. O livro do Duane Eugene, esse livro, já bem diferente do Greg, ele traz uma postura de como a gente pode proativamente buscar uma vida mais simples. E eu falo que é importante a gente pontuar o proativamente, principalmente no Brasil, para que a gente não confunda que a vida de uma
uma pessoa baixa renda não necessariamente é uma vida simples, tá? Ele pontua muito isso nesse livro e eu acho inclusive que essa revisão que ele fez da última edição mostra muito esse ponto de vista mais geral de que vida simples não é uma vida de uma pessoa baixa renda. Muitas vezes é bem diferente, então aí tem um pouquinho mais de questões sociais e eu acho bem importante a gente começar a falar sobre isso, sabe? Os dois autores são muito bons, mas essa perspectiva social e emocional pega quando a gente está falando sobre minimalismo aqui no Brasil. Imagina que para você sentir que você não precisa ter aquelas coisas, você também tem que ter um discernimento de que a tua vida é digna, que você teve acesso ao básico que faz a sua vida ser minimamente digna, sabe? E aí que esse estilo de vida minimalista passa por esse questionamento de como a sociedade está dividida e principalmente dividida pelas posses que ela tem. Por isso eu também trago o livro de uma outra pessoa muito, muito incrível que dá continuidade a essa discussão, que é a Nath Finanças, que é essa menina linda aqui, que se você não conhece, siga ela na internet, por todo lugar, tá aqui no YouTube, tá no Instagram, porque nesse livro tem uma passagem que, deu uma engasgada na minha garganta aqui, que é quando ela fala sobre a compra pelo pertencimento. A gente sabe que os boletos existem, o capitalismo tá aí dado como os nossos sistemas socioeconômicos, a gente tem conta para pagar, a gente tem que fazer a compra no supermercado, que vamos combinar, tá cada dia pior, né? E com R$100 no mercado não tá dando para fazer muita coisa. Mas essa compra pela necessidade de pertencer a um grupo social, gente, esse é o grande problema que o capitalismo trouxe pra gente, entendeu? E ser minimalista é questionar essa lógica, porque senão a gente em algum momento vai ser aquela pessoa que usa o seu iPhone e o seu MacBook e põe uma foto minimalista e pronto, tá vendendo minimalismo por aí. E isso não é, gente, minimalismo. Dessa passagem do livro, a Nath também fala sobre a diferença que faz alguém comprar alguma coisa quando ela é rica e quando ela é pobre. Quando ela é uma pessoa de baixa renda, ela compra um sapato de marca, ou uma calça, ou uma blusa, ou um iPhone para pertencer e mais que isso, para não ser mal vista. E quando ela entra num lugar elitizado, no mercado de trabalho, gente, isso acontece. Você chega e se você não tem aqueles códigos sociais presentes ali, você não é visto da mesma forma. E quando você tem essas coisas, parece que você tem aval pra entrar naquele grupo, sabe? Sabe tipo gente te olhando de cima e embaixo, assim, pra saber se você é alguém que deveria estar ali? Gente, esse olhar, ele é horrível. Eu vou contar uma história pra vocês. Quando eu cheguei em São Paulo, eu morava numa casa, eu dividia isso com mais 12 mulheres. E lá tinha uns quartos, banheiro, mas era muita mulher. E aí tinha a garagem que tinha 2 camas. Sim, transformaram a garagem num quarto. E eu preferi ficar lá porque eu ia dividir o quarto só com uma pessoa. E tinha também uma questão de privacidade. E no final das contas, eu adorei ficar na garagem. Acredite se quiser. E eu trabalhava numa agência de publicidade na época. E um dia eu tava ali sentada trabalhando. Passou uma pessoa que tinha um cargo bem maior que o meu e perguntou de onde era a minha sapatilha. E eu disse que eu tinha comprado na Teodoro. Se você não é de São Paulo, Teodoro Sampaio é uma rua que tem comércio popular aqui. E eu disse que eu comprei lá. Essa pessoa parecia uma flor murcha. Ela olhou pra mim e falou assim: ah, que legal. Isso, gente, é essa lógica capitalista, sabe? Que define as pessoas pelas coisas e até pelas marcas que elas compram. Minimalismo não passa apenas pela quantidade de coisas que você tem, muito menos por trocar quantidade por qualidade, porque você ainda está respondendo a essa lógica capitalista. Na verdade, minimalismo passa por aprender a viver com menos e, acima de tudo, a parar de definir pessoas pelo que elas têm. E é importante falar para vocês aqui que não é sobre fugir disso ou ir morar no meio do mato que pronto, virei uma pessoa minimalista. Não é isso. Quem cresce sem acesso às coisas numa sociedade que define pessoas pelas coisas, se vê menosprezado a vida toda pelas coisas baratas que ela compra. E no final acaba desenvolvendo comportamento consumista a partir do momento que ela tem acesso a dinheiro. Exatamente para preencher aquele pertencimento que foi negado por tanto tempo para ela. Vocês entendem o quão doloroso e quão ruim isso é para as pessoas? Agora imagina se soubéssemos ser uma sociedade que não julga o sucesso das pessoas pelas coisas que ela tem. E como a vida em sociedade ia ser diferente. Você sabe que quando eu estava lendo o livro da Nath, eu fiquei com um nó na garganta, lembrando da pasta de 10, 20 anos atrás, que não tinha acesso às coisas que tem hoje, e o quanto muitas das coisas que eu comprei nos últimos 10 anos, tendo acesso a dinheiro, não eram coisas para essa pasta de agora. Eram para agradecer ou para presentear ou gratificar
a pasta de 10, 20 anos atrás que não teve acesso. Muitas das coisas que eu comprei ao longo dos últimos anos foram para satisfazer uma necessidade de pertencimento que aquela pasta teve por muito tempo e ela nunca conseguiu. Chegar nesse ponto, gente, você percebe o quanto a gente está vivendo em sociedade de forma doente, porque a gente continua definindo pessoas pelas coisas que elas têm. E isso a gente precisa frear. Isso é tão forte que eu acho de verdade que uma pessoa que não viveu essa realidade, que não passou necessidade ou que teve sempre abundância, né, nunca teve escassez, ela nunca vai entender o que é comprar algo para você minimamente entrar num lugar e não ser mal visto, para que ninguém fique olhando você de cima e embaixo, sabe? Para que você possa pertencer a um lugar, que a sua ambição não seja tolhida porque você não tem um carro, porque você não tem um iPhone. E fico pensando que se eu tivesse crescido numa vida de abundância, como seria a Passa de hoje? O que ela pensaria sobre consumo e sobre a vida, sabe? Eu não tenho essa resposta porque estou aqui vivendo essa vida ainda e ter passado por tudo que eu passei, chegar hoje e saber me questionar sobre tudo isso, é o que me faz vir aqui e fechar essa parte do P de planejamento com essa conversa difícil e dura. Eu sei que ela não é uma conversa fácil e tão fácil de digerir até, mas para a gente aprender o olhar mais empático e mais coletivo que a gente tem que ter quando a gente se torna uma pessoa minimalista, de que não é só sobre tirar coisas de casa. É uma mudança de comportamento para o coletivo, é uma mudança de vida para o futuro, porque se a gente não começar a olhar lá para frente, entender que tem que deixar mundo para os nossos filhos, para os nossos netos, para o país, para o mundo, ele tem que estar lá. E como que a gente vai fazer isso se a gente continua entrando na lógica do capitalismo, na lógica do consumir coisas? A gente tem que mudar essa perspectiva. E esse capítulo está aqui para encerrar essa parte do P de planejamento por conta disso. Lembrem-se sempre que o estilo de vida minimalista é sobre você aprender a viver com menos, com toda certeza, com uma vida mais simples, mas sobretudo para a gente questionar a forma como a sociedade define as pessoas pelas coisas que elas têm. No próximo episódio, a gente segue para a próxima etapa do método Passa para uma casa mais minimalista. E a gente vai falar sobre abrir mão. Chama as amigas, porque essa próxima etapa é de transformação e eu sei que vocês gostam, tá bom? Um beijo e até lá. Tchau!